Deuteronômio, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 37, Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha? Virai-vos para o norte e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vos, porém guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nós viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em pelejar, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado aos filhos de Ló por herança. Os emiins dantes habitaram nela, um povo grande e numerosos e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins e os moabitas lhes chamavam Emis. Dantes os oroeus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zeredes, e os dias que caminhamos desde Cades Baneia até passamos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurará. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra
pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contenda, porque da terra dos teus filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes, dantes nelas habitavam os gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso e altos como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e este os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim, como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os cafitorins que saíram de Cafitó destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gazá, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos a partir e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Seom, Amoreu rei de Esbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouviram a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiro desde o deserto de Queldemonte a Seó, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixai passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vende-me a expor dinheiro, e dai-me a expor dinheiro. A água que beba, tão somente deixai-me passar a pé. Perdoe-me, conforme fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitaram em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecerá o seu espírito e fizerá obstinado o seu coração para toda na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a pelejar em Jazar. E o Senhor, nosso Deus, nolo deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé,
que esta é a borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade da montanha, nem a coisa alguma que nos proibirá o Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, veja esta extremidade de palavras conjugada de determinações que o Senhor determinou diante das mãos e diante do cuidado daquele povo de Israel que passava naquela geração por aqueles territórios. Diante de tudo isso, o Senhor vinha cuidando de todos por ordem e determinação ao seu escolhido, o Moisés, e todas as suas determinações foram cumpridas. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é amor e o Senhor é justiça. Desde aquela geração que o Senhor já tem as suas determinações com a missão feita para cada um de nós na face da terra. Porque nós somos a maior perfeição que o Senhor já criou no universo. A maior perfeição diante dos olhos do Senhor somos nós, ser humano, homem e mulher. Diante do Senhor, nós somos a delicadeza. Diante do Senhor, nós somos aquela criação de beleza. Diante do Senhor, nós somos a perfeição. Meus irmãos e minhas irmãs, procura entender isto diante dessas palavras que estão neste livro de Deuteronômio, do capítulo 2, versículo 1 a 37, que o Senhor, ele nos fala sobre Moisés, que fala acerca dos edomitas, moabitas e amonitas. Estes são outros povos que foi encontrado na passagem daquele territórios, na passagem daquela cidade. São nações, são povos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo isso, para que a gente hoje, nesta geração em que nós estamos vivendo, para que nós absorva do Senhor, diante dele, diante da tua presença, o consentimento da sabedoria, o consentimento da inteligência, para que nós possamos, criar diante do Senhor tudo aquilo diante das suas determinações aqui na face da terra. Porque o Senhor nos colocou aqui neste mundo, cada um de nós, nesta geração em que nós estamos vivendo. O Senhor nos colocou neste mundo e vem colocando e colocando e colocando muitos e muitos e muitas outras almas e muitas vidas vêm se transformando. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos deu esta missão para que nós reproduzisse todo o sentimento, todo a ciência do amor
está diante de cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Toda a ciência do amor está entre todos nós, homens e mulheres, na face da terra. Porque o Senhor nos concedeu, o Senhor nos concebeu e nos concedeu e nos deu esta oportunidade de sobrevivência na face da terra diante dos seus cuidados, diante de tuas mãos, diante das tuas palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos um pó, um sopro e uma vida. Pense nisso, meus irmãos. Vamos procurar adorar ao único Senhor, ao único Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o Criador do universo. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessas palavras, nessa passagem. Olha, meus irmãos, procura ler e entender essas palavras das Escrituras Sagradas. Elas estão aí, meus irmãos. Cada tempo que passa, se aproxima mais ainda o recolhimento. Se aproxima mais ainda o recolhimento do Senhor. Oh, meus irmãos, vamos procurar conhecê-lo, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos, veja só, meus irmãos, as oportunidades estão aí dando todos os dias a cada um de nós. Vamos, meus irmãos, está chegando o momento de cada um. Lê e procura entender o conhecimento do Senhor, cada um de nós na face da terra. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos. Siga as Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs. Siga as Escrituras.